Bom dia. O nosso grupo é composto por eu, Eduarda, Tamires, Andriele e Daniel. E a gente ficou responsável para falar sobre o realismo. Bom, o realismo ele foi um movimento artístico e cultural que se desenvolveu na segunda metade do século XIX. E uma das principais características do realismo e desse movimento é abordar os temas sociais e um tratamento objetivo da realidade do ser humano. Esse movimento ele tem um forte caráter ideológico, marcado por uma linguagem política e de denúncia aos problemas sociais. E um dos problemas sociais mais vistos e mais abordados nesse tema era a miséria, a pobreza, a exploração, a corrupção e entre outros. Ele também é capaz de ter uma linguagem muito clara e objetiva, onde os artistas e escritores realistas eles iam diretamente ao foco da questão. Ou seja, quando era para se tratar do tema, eles iam direto, de forma direta e óbvia e muito clara, deixando muito explícito os seus sentimentos. E era uma forma das correntes do realismo foi o naturalismo, onde a objetividade está presente. Ou seja, eles não faziam coisas em volta, eles iam direto ao tema, porque a objetividade está presente, porém sem um conteúdo ideológico. O realismo nas artes plásticas, ele se manifestou principalmente na pintura, onde as obras retrataram cenas do cotidiano das camadas mais pobres da sociedade. E também conseguia mostrar, através de suas obras, o sentimento de tristeza que se expressa claramente através das cores fortes. Vamos lá. O significado de realismo significa real, ou seja, é uma coisa muito longe da ficção, o significado de realismo. E é um olhar mais realista e objetivo sobre a experiência e as relações humanas. Pode passar. A manifestação. A manifestação do realismo, como também já dito, era através de obras como pinturas, livros, músicas, poemas. Então, eles usavam a arte para expressar o realismo e colocar como foco as manifestações sobre as desigualdades sociais. E também um livro que marcou muito a fase do realismo foi o feito por Machado de Assis, que era As Obras Póstumas de Machado de Assis. Pode passar. Bom, os atributos do realismo, suas características. Passa, Daniel. Volta. O principal atributo, talvez, é que ele é a oposição ao romantismo. O que isso significa? Que, ao contrário do romantismo, a fase literária anterior, os escritores realistas eles não expressavam subjetividade na linguagem, mas assumiram uma postura científica em relação aos fatos reais. Ou seja, eles se baseavam nos dados de desigualdade que eram vistos em sociedade. Ou seja, eles não iam diretamente à literatura em si, mas sim nos dados e pesquisas. E as características da literatura realista se contrapõem com os romantistas justamente por isso. O segundo passo é a objetividade, ou seja, eles traziam cenas e situações de forma direta. O caráter descritivo, a análise de traços de personagens e do psique das personagens, o tom crítico às instituições e à sociedade, sobretudo a elite. O que isso reflete? Reflete que eles eram totalmente contra, ou não totalmente contra a burguesia, mas que eles lutavam pela igualdade. E um dos principais fatores da desigualdade é a burguesia. E eles tinham interesse em incitar
questionamentos ao público, ou seja, conforme eles iam colocando em prática tudo que era o realismo, eles conseguiam trazer questionamento à sociedade. Contexto histórico do realismo. No contexto histórico e social, no período do realismo, ele foi bastante conturbado. Foi uma época de grandes transformações que elas revolucionaram a forma das pessoas se relacionarem e entenderem a realidade ao seu redor. Com o modelo capitalista, ele se intensificou e a classe burguesa passou a ter mais poder de decisão. E assim fez com que foi gerando um aprofundamento na desigualdade social e uma maior exploração da classe trabalhadora, e assim foram expostas a longas jornadas de trabalho. Durante a segunda revolução industrial, ocorreu o crescimento da urbanização, e assim fez com que houvesse poluição em grandes cidades e demais problemas urbanos. Dois avanços tecnológicos bastante importantes que ocorreu nessa época foi a criação da lâmpada e do carro movido a gasolina. E ainda nesse contexto surgem teorias científicas que objetivam interpretar e explicar o mundo. Um, um dos um nome bastante importante foi o de Darwin, que a teoria científica dele do evolucionismo. Os pensadores da época eram artistas e escritores, e eles eram influenciados pelos acontecimentos ao redor e pelos anseios da sociedade. O movimento realista ele reflete seu tempo na busca por uma linguagem mais clara e questiona os princípios e padrões da burguesia, como a Eduarda já falou. É, o realismo literário. O movimento realista ele teve origem na literatura. Foi lançado com o lançamento do romance inaugural do realismo. Uns nomes bastante importantes da França foi Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857. A obra ela teve destaque na época porque foi considerada um ícone na literatura francesa. Flaubert ele inovou a narrativa ao expor um casamento infeliz nessa obra, questionando a idealização romântica e trazendo assuntos polêmicos, como o adultério e o suicídio. Na França, além de Flaubert, teve destaque Émile Zola, com a obra Les Rougon, Marquardt, em 1871. Essa nova forma de enxergar e relatar a realidade disseminou-se por outros países também. Em Portugal, essa de Queiroz, ela se destacou como escritora realista, com o primeiro Brasílio, em 1978, e o Crime do Padre Amaro, em 1875. Já nos solos britânicos, temos a escritora Marianne Evans, que, sob o pseudônimo do George Eliot, ela escreveu algumas obras realistas, como Middlemarch, em 1871, também no solo britânico, o Henry James, que ele foi o autor do Retrato de uma Senhora, em 1881. Já na Rússia, são muito reconhecidos os escritores realistas, que são Fyodor Dostoevsky, Leo Tolstói e Anton Dostoiévski. Eles produziam obras icônicas da literatura mundial, como Crime e Castigo, em 1866,
de Dostoiévski, Ana Karenina, em 1977, de Tolstói, e As Três Irmãs, em 1801, de Dostoiévski. É, influenciado pelo movimento europeu, o realismo ele se intensificou também até para as terras brasileiras. Realismo na França. O realismo ele deu surgimento na França. E algumas características da representação da existência, questões rotineiras, hábito das camadas média e baixa, rejeição de forma idealizada de ver o mundo. O realismo ele veio como uma forma de racional, não mais de forma de ideal. Negação da visão não naturalista típica do neoclassicismo e do romantismo. O realismo na França ele veio com uma oposição ao romantismo. Eles criticavam a maneira como o romantismo era expresso. E o realismo na França ele foi expresso na escultura, na arquitetura e na literatura. Temos alguns principais artistas do realismo francês. O Flaubert, ele tem sua obra A Madame Bovary. Essa obra ela tem um marco no realismo francês e também ela é um ícone do realismo universal. O Flaubert, ele é um escritor famoso francês, bem reconhecido. E em suas obras ele aborda vários temas, como temas relacionados ao comportamento social, e também ele faz uma análise psicológica dos personagens. Outro ponto importante do Flaubert é que ele é bem perfeccionista. O Émile Zola, ele também, em sua obra Germinal, ele escreveu um grande realismo. Nessa sua obra, Germinal, ele retrata a situação que viviam os trabalhadores que trabalhavam em uma mina de carvão na França. Então, ele descreveu de uma forma bem real mesmo, bem realista, dessas má condições que esses trabalhadores viviam nessa mina de carvão na França. O Manet, ele era impressionista, porém, as suas obras ela tinham característica do realismo. E ele retratava a sua vida na sua época de uma forma bem convencional, nas suas obras. O Jean, ele é um dos artistas bem famosos, né, do realismo francês, e ele pintou paisagens, também monumentos, de uma forma bem lírica, suave, fluida. O realismo em Portugal, ele foi desenvolvido mais ou menos na década de 60. E ele teve um marco, que foi a questão Cãibra, que era a mesma coisa, a questão do bom senso e do bom gosto. Essa questão do bom senso e do bom gosto, ela foi uma polêmica travada em 1865 entre os literatos portugueses. E eles começaram a criticar esse atraso que Portugal estava vivendo na parte cultural. E nesse período foi um período de grande agitação em várias áreas, em vários temas, aliás, como política, social e cultural. E que tomou parte de grandes centros educacionais de Portugal, como um caso foi o Coimbra. E o que foi que aconteceu? A elite intelectual portuguesa ela estava insatisfeita com a postura do clero e da monarquia. E o realismo ele surgiu lá como uma maneira de reação ao romantismo. E ele foi até mais ou menos os meados de 1890. E essa ideia de romantismo, realismo, aliás, ela começou a ser quebrada mais ou menos quando o Eugênio de Craste ele publicou um livro de poesia que chamava O Aristos. E a partir dessa publicação desse livro, a ideia de realismo ela começou a ser quebrada, começou a ser afastada. E temos algumas características desse realismo em Portugal, como o objetivismo. O que é objetivismo? É uma representação fiel da realidade. Esse cientificismo era o quê? Eles descreviam a ciência a partir do seu objetivo e suas conquistas. Ou seja, eles eram de forma racional, não mais de forma sentimentalista, igual era no romantismo. E ênfase nas ideias socialistas de revolução. Materialismo.
eles eram o que é esse materialismo, essa visão da vida do homem. E eles começaram a ter essa negação em relação a Deus. Negação de sentimento. Ou seja, eles não eram sentimentalistas, eles negavam o sentimental e eles eram racional. Eles gostavam da racionalidade. Reação à monarquia e o clero, como já foi citado acima, a elite portuguesa ela se rebelou contra a postura e as ações que o clero e a monarquia estavam fazendo. Preocupação com o presente, ou seja, eles estavam preocupados com a sociedade daquela época, com o que estava acontecendo na atualidade, naquele momento. Temos alguns principais artistas do realismo português. Temos o Antero de Quental. Ele é um poeta e filósofo português e ele foi um verdadeiro líder intelectual do realismo em Portugal. Também temos o Eça de Queiroz. Eça de Queiroz, ele publicou uma obra que foi chamada de publicação do romance, que era O Crime do Padre Amaro, que foi publicada em 1875. Essa obra, ela foi marcada pelo início do realismo. A partir da publicação dessa obra, deu início ao realismo. Nessa obra, ele fez uma crítica bem grande à sociedade. E ele também gostava de, nas suas obras, falar sobre do cotidiano e criticar algumas ações que ele convivia. E ele foi um dos responsáveis, né, pelo início do realismo em Portugal. E ele era um escritor e diplomata português. E também ele inovou a prosa realista. Ele começou a criar novas formas, como linguagens, escritas e por aí. Bom, o realismo do Brasil, ele se dá início em 1881, por volta do ano de 1881. E aí o realismo no Brasil pega como um contexto histórico, principalmente a questão da abolição da escravatura e a proclamação da República, que acontece por volta do ano de 1889. Então, esse vai ser o contexto do início do realismo no Brasil, que é o abolicionismo e juntamente com a proclamação da República. É nesse cenário da proclamação da República e do abolicionismo, influenciado pelo positivismo, pelo socialismo e também pelo marxismo, que vai se desenvolver no Brasil ao longo dos anos 1880, ou seja, 1880, 1881, até chegar em 1889, que é aí o ponto central do contexto, que vai surgir o realismo aqui no Brasil. E aí nós temos algumas características do realismo brasileiro, que é a inversão das ideias do romantismo. Como visto, eu acredito que essa inversão das ideias do romantismo é uma característica geral de todo o realismo, porque ela é sempre oposta ao romantismo, independente de qual seja o país que está exercendo, né? Aí nós temos um enfoque no homem e no seu cotidiano. No Brasil, os autores vão trazer presente, vão focar mais seus escritos, suas artes no homem e nas suas ações do cotidiano. A veracidade, que era sempre apresentar a verdade por meio da crítica social, denunciando, por exemplo, abusos sociais, denunciando problemas sociais muito graves no país naquela época, entre outros. Uma linguagem muito simples e objetiva, e personagens e ambientes descritos de forma detalhada. Ou seja, como nós vimos, tem alguns autores, como Tamires Salô, que explicavam como o Jean, como o Gustave Colbert, que eles explicavam de forma muito detalhada
os seus pensamentos nas suas obras artísticas, né? E aí no Brasil ele vai ter essa característica mais marcante, que é os personagens e os ambientes, ou seja, como focava os seus escritos no homem e no seu cotidiano, ele vai detalhar o homem nas suas obras e o seu cotidiano também ele vai explicitar de maneira muito detalhada. E como eu já falei, a denúncia social, que é também uma característica geral do realismo no Brasil. Então, nós vemos as características do realismo dando enfoque ao homem, no seu cotidiano, a crítica social, e isso por meio de uma linguagem simples e objetiva. Aí, nós podemos ver que essas obras são ricas, como eu falei, na descrição dos seus personagens e do cotidiano, ou seja, muitos detalhes, e são características que visam aproximar, esse é o objetivo das características, aproximar o leitor da possível realidade, ou seja, eles não querem mostrar um Brasil ideológico, um Brasil que vive só um Brasil de duas caras, digamos assim. E aí os autores vão procurar mostrar explicitadamente o que é o Brasil, qual é a realidade verdadeira do Brasil. E aí nós temos alguns principais artistas que vão se destacar. Os dois principais, Machado de Assis e Raul Pompeia. Machado de Assis, como vocês sabem, é um ícone na história brasileira, na história do realismo brasileiro. Ele é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira, além de ter sido jornalista e também um grande crítico literário. Além de tudo isso, ele foi um dos fundadores além de fundador, ele foi também um dos diretores da Academia Brasileira de Letras, que é da língua portuguesa aqui no Brasil, né? E aí ele traz o realismo de forma muito presente e muito impactante no seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que essa é uma obra que vai dar grande destaque e vai dar a grandiosidade do seu nome no nosso país. Isso porque a obra ela é muito ousada e ela vai iniciar com um processo de inversão das ideias românticas, até desmarcar interesses presentes nas relações sociais. Aí nós temos Raul Pompeia. Raul Pompeia, ele também é jornalista, um grande escritor e, além disso, orador brasileiro. Ele é uma figura muito polêmica, assim como Machado de Assis, porque ele envolve-se na campanha abolicionista, ou seja, ele vai ter grande envolvimento direto na abolição da escravatura e nas causas republicanas. Além disso, ele é caluniado e afastado pelos seus amigos, ou seja, ele chega a um ponto que ele vai, como é que se diz? Ele vai ser obrigado a se retirar, ou seja, ele não vai poder opor sua opinião, ele vai ser proibido de fazer o que ele fazia, tipo a crítica social, entre outros. E a partir disso aí, por esse acontecimento, ele vai se suicidar no dia 5 de dezembro de 1895. Então, como podemos ver, Raul Pompeia morre muito novo por essa questão do desencanto da vida, porque ele foi afastado das suas atividades, né? Aí pode vir alguém e se perguntar, e a Luiz de Azevedo, Rodolfo Teófilo, Visconde de Taunay, eles não são realistas brasileiros? Não. A questão desses grandes autores o primeiro e o segundo, ou seja, Aloysio Azevedo e Rodolfo Teófilo, eles são naturalistas. É outro movimento de outra escola brasileira. Agora,
esses dois autores, eles vão, aliás, os três, eles vão trazer presente em suas obras questões características do realismo, mas isso não significa dizer que eles são realistas. E já o Visconde de Taunay, ele pertence ao romantismo, ou seja, não, já é outra escola literária. Então aqui nós vemos nesses autores o realismo, que é composto por Machado de Assis e Raul Pompeia, o naturalismo, que é Aloysio de Azevedo e Rodolfo Teófilo, e o romantismo é representado por Visconde de Taunay. Ou seja, são três escolas brasileiras literárias compostas por vários autores, vários artistas, só que no realismo se destacam Machado de Assis e Raul Pompeia. Os outros três, eles vão ter características do realismo, só que não são precisamente realistas. E aí nós temos o realismo na arte. Muitas vezes nós pensamos que o realismo ele será representado só em obras literárias, ou então só em alguns comentários, em críticas sociais pelos autores. E não, nós vemos o realismo também muito marcado em pinturas, em esculturas, entre outras obras artísticas. E aí, e a partir daí, ele vai, esse realismo na arte, ele vai iniciar nas artes plásticas. Nas artes plásticas, despontando, sobretudo, a pintura francesa. É tanto que nós temos muitos pintores, muitos artistas na arte do realismo franceses. Então, ele vai se desenvolver principalmente nas artes plásticas. Mas aí depois ele vai se desenvolvendo em escultura, na arquitetura, entre outros. O realismo na arte, ele surge pela condição do sucessivo crescimento industrial e científico das sociedades. É nesse contexto que surge o realismo na arte e que os pintores se inspiram, por exemplo, a pintar suas telas, a pintar seus quadros, e os outros artistas a fazerem seus livros, suas esculturas, suas arquiteturas. É essa a inspiração que tem os autores. Eles pegam a partir do crescimento industrial e científico da sociedade naquela época. E a partir daí, passa-se a acreditar que, com a natureza dominada, ou seja, até então era só as artes plásticas, isso era nas artes plásticas. Aí, com essa natureza dominada, entre aspas, era preciso haver maior objetividade e realismo, também nas expressões artísticas, ou seja, nas esculturas, na arquitetura e em outros temas também, com uma visão subjetiva e ilusiva. Aí nós temos algumas características do realismo na arte, que é a objetividade, que já é uma característica muito geral do realismo, a rejeição a temas metafísicos, ou seja, a rejeição por exemplo, da mitologia, da religiosidade. Aí temos a representação da realidade crua. Isso é uma característica marcante do realismo na arte, porque eles vão mostrar as coisas como elas realmente são. Eles não colocam um contraste por cima da imagem, eles não enfeitam a pintura, a escultura, eles descrevem realmente como são a vivência daquelas pessoas, por exemplo, nas telas, né? Aí nós temos a realidade imediata e não imaginada, que é isso que eu falei. Eles vão mostrar realmente o que é que está acontecendo naquele momento.
e a politização e o caráter de denúncia das desigualdades. De uma forma mais crítica ainda, o realismo na arte vai expressar muito isso, ele vai denunciar sem medo a questão das desigualdades, e de uma forma assim, muito precisa, e que vai marcar muito o ser humano, ou então aquela pessoa que estiver lendo, admirando aquela obra. Na arte realista vai predominar os temas do cotidiano, temas normais, tipo do dia a dia, né? E aí os artistas eles vão procurar retratar as pessoas como realmente elas aparentam ser, sem idealização, sem ideologias. E aí, por conta do amadurecimento da industrialização e da crescente desigualdade, pegando principalmente a pobreza, eles vão representar os trabalhadores. Os trabalhadores, vai ter muito disso de representação dos trabalhadores rurais, que vai se destacar muito bem pelos pintores realistas. Aí, aqui nós temos 3 imagens. A primeira, que são moças peneirando trigo, é o nome da tela, do pintor Gustave Courbet. A segunda, Ângelos, de Jean-François Millet, e Saudade, a última, que é essa moça, que é de Almeida Júnior. Eles são grandes pintores da época e que se destacam muito pelas suas características marcantes no realismo. É tanto que eles 3 têm uma grande repercussão por todo o mundo, pelas suas obras e tudo mais. Então, Gustave Courbet, ele é um pintor, é considerado, aliás, o pintor mais importante dessa vertente. E ele é o criador da estética realista na pintura social. Ou seja, ele vai expressar seu posicionamento político de maneira crucial na representação de suas obras. É tanto que a sua posição política impactua muito nas suas obras e também vai refletir isso no entendimento do leitor. Aí nós temos também Jean-François Millet, que ele é um pintor também muito importante daquela época, e ele foi um daqueles organizadores de um movimento artístico chamado Escola de Barbizon. Ou seja, essa Escola de Barbizon, ela era um grupo de pintores que eles se dedicavam a representar paisagens naturais, e principalmente a questão do campo, a questão rural. E aí, para Jean François, ele importava mais, ele nem se importava muito com essa escola, digamos assim, a questão da escola em si, mas ele se importava na questão da representação humana, na representação humana, ou seja, ele não se importava no cenário, por exemplo, de fundo. Ele queria expressar as pessoas, por exemplo, os trabalhadores, tanto que eles pintam muito essas coisas com ruralidade, com o pessoal da roça e tudo mais. E aí, nós temos, por último, o brasileiro Almeida Júnior. Os outros 2 que eu citei, eles são franceses, e Almeida Júnior é daqui do Brasil. Ele é aclamado como o precursor da temática regionalista, conferindo destaque a personagens simples, com um apreço especial pelo retrato da cultura caipira. Como eu falei, esses artistas, principalmente Almeida Júnior, eles vão buscar principalmente representar
pessoas da roça, pessoas de comunidades rurais, mostrando, retratando aquele sofrimento daquelas pessoas para a sobrevivência naquela época, que era muito difícil. Aí, Almeida Júnior vai se tornar célebre ainda em vida. Por quê? Porque Almeida Júnior vai ser aquele que vai fazer uma ponte dos maiores autores do realismo, que é Gustave Colbert e Jean-François Millet, que é o quê? Almeida Júnior, ele vai meio que fazer uma junção desses dois autores. E como eles eram grandes artistas do realismo, grandes nomes do realismo, Almeida Júnior vai ficar reconhecido por isso, porque ele vai procurar juntar de uma maneira com suas características pessoais, né, com suas ideias, juntar o realismo de Gustave Colbert e o realismo de Jean-François Millet. Então, é assim que nós podemos entender o realismo na arte. E obrigado pela atenção.